Estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre intolerância religiosa. O Rio de Janeiro possui uma lei aprovada aqui na Alerj que cria a tipificação do crime de intolerância religiosa. Isso é importante, traz informações sobre os casos, o que pode auxiliar na elaboração de políticas públicas, por exemplo. Mas o Instituto de Segurança Pública do Rio, o ISP, ainda não tem dados específicos sobre esse tipo de crime. Queria saber dos senhores, isso atrapalha o enfrentamento à intolerância religiosa, essa falta de dados? Sem dúvida, né? Eu estou até aqui com dados em que o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, tem 55% dos casos, né? Seguida de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, né? E é a terceira capital onde os casos mais aparecem, né? Seguida de Natal e São Paulo. São dados da Comissão de Combate? Esses dados são dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, é óbvio que esses números eles são importantes, porque o que não é classificado, o que não é categorizado, o que não ganha um recorte, né, isso a gente discutia aqui no intervalo, o que não tem um recorte, não é categorizado, não é visto, né, não pode estar na vala comum de outras situações, de outros crimes, porque você não consegue combatê-lo de fato, né, você não tem uma política pública específica, eficaz e eficiente nesse combate. Então, é necessário que haja o recorte, é necessário que haja a categorização, a tipificação, para que seja mais eficaz o combate e o que a gente espera, né, a erradicação desse crime. Primeiro tem que observar, eu que coordeno um relatório sobre intolerância, fizemos o primeiro em 2016, pegava dados até 2015, estou agora finalizando um que pega de 2016 a 2018. Os dados não dialogam entre si, as fontes não dialogam entre si. Você não tem uma fonte unificada no Brasil, nem no Rio de Janeiro. Não existe. A primeira dificuldade que temos é essa. O Disque 100 diz uma coisa, quando a CEPLIR funcionava aqui do Estado, funcionava bem na época do Cláudio Nascimento, os dados da CEPLIR do Rio de Janeiro eram maiores. Explica para quem está ouvindo Era um centro que tinha na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O Cláudio Nascimento fez um trabalho brilhante ali. Naquela época, colhia os dados dos atendimentos, que as pessoas iam lá, não ia nem na delegacia, ia lá para ser atendido. Os dados dali eram maiores do que os dados nacionais. Você tem uma noção. Dados nacionais. Você tem os dados da PUC. A PUC fez um levantamento e você tinha dados da PUC. A UF tem dados. Então, primeiro, que eles não dialogam entre si. E segunda questão que eu acho importante, os dados oficiais do Rio de Janeiro não passam pela Secretaria de Segurança, não passam pela polícia. Primeiro que há uma resistência na própria polícia em registrar esses casos. Você chega lá no caso do Jones, na verdade, virava briga de vizinho. A briga nossa era tipificar. A primeira pessoa que na Polícia Civil descobriu que não tinha o registro chamava delegado Henrique Pessoa, que acompanhava a Comissão de Combate à Violência Religiosa, que pagou um preço alto. Aquela história daqueles grupos religiosos que vão agredir no tribunal, né? Aí ele saca a arma, deu aquela confusão. Uma pessoa que deu uma contribuição grande, porque ele, pela primeira vez ele descobre que no sistema da delegacia legal não estava tipificado. Aí ele passa a utilizar o artigo 20 da Lei CAO. Tanto que o caso era tipificado a partir do artigo 20. Por isso que tem procedência, tem essa coisa toda aí. É raça, etnia, procedência nacional. Mesmo hoje, com essa lei, né, primeiro do Link, depois reformulada pela Marta Rocha e pelo Luiz Paulo, não chegou na ponta. Porque se você não dá o treinamento dos delegados e os que trabalham na delegacia em aceitar, não vão tipificar. Por isso que o espírito não tem dados. Quando ele puxa no seu sistema, esse dado não aparece. Aí por isso que o Ministério Público do Estado diz que não tem dados. Dados existem vários. Né? Dados existem vários. Eu tenho mostrado na conversa com eles que dados tem vários. Na academia nós temos trabalhado, inclusive, com esses dados. Agora, a questão é a mentalidade da instituição. Porque você tem que levar em conta que a influência religiosa nas instituições públicas hoje são grandes. Na escola, nos órgãos de segurança, aqui na Alerj, na Assembleia. Então, existe as pessoas não percebem esse jogo surdo que existe. Até para o governo tomar uma atitude como essa que tomou agora lá em Caxias, demorou. Nós tivemos que pressionar e tivemos que dizer que nós vamos fazer uma vigília na porta do governador.
Como que anunciar? Se não tem, se você observar, mesmo assim, a atitude da delegacia da Baixada não está em consonância com a DECRAD. A DECRAD está fora daquela ação de ontem. Ontem, só para a gente esclarecer, foi uma ação que prendeu 8 ou 9 traficantes acusados de destruir terreiros e centros religiosos. A especializada não está na ação. Está na ação a delegacia local, porque ela tinha uma investigação lá e tinha uma investigação na delegacia aqui. Eu sei porque quando surgiu, eu tenho conversado. E quem mais tem acompanhado é o Ministério Público Federal. É o Júlio, doutor Júlio. Não é? Eu sei porque eu converso com essas pontas. Quando acontece ou um problema ou quando tem uma ação, eu tenho que entender um pouco por quê. Porque tem a segurança das pessoas que estão na ponta. Não é uma coisa tão fácil. Porque tu faz a ação, depois você vai embora, alguém vai lá e mata alguém. Então nós temos que estar preocupados, inclusive, com a segurança do pessoal que está na área. Então você vê, não tem muito, embora foi uma atitude, eu acredito, positiva, pelo menos fez, alguma coisa aconteceu nesse período todo, que até então não tinha acontecido, mas tem as delicadezas que tem que ser observada. Né? Então, se não tem, ontem eu fiquei o dia todo recebendo ligação das pessoas da área, até porque até a mudança de uma senhora naquela comunidade, aquela casa que foi quebrada, ia se mudar ontem. E não pôde sair. Então, e aí? Por quê? Porque vai ter represália, obviamente. Sim. Né? Então, eu achei curioso, deputada, que esse grupo se denominava Bandidos de Jesus. São as contradições e eu acho que... Pelo menos foi o que saiu na imprensa, né? Não, eu acho que o doutor Ivanir, ele é muito feliz quando ele fala dessa narrativa, desse discurso que é assimilado de maneira completamente equivocada e que na massa, né, eu acho que a gente pode usar, inclusive, a palavra manipulação. Né? Isso, na ponta, gera um processo de violência, né, que começa na instituição igreja, né, com um discurso que aí é o que sinaliza. Bom, eu não mando o membro, né, da minha igreja atacar ninguém. Mas quando você, né, vai subjetivamente produzindo uma narrativa, né, que constrói um personagem que é demonizado sistematicamente pela sua prática religiosa, quando você coloca num programa de televisão um berço dizendo que a maldição nasce no berço do continente africano e é trazida para o Brasil com os negros e negras que vieram sequestrados de lá, e que esses negros e negras têm nos seus descendentes que praticam ainda os rituais de matriz africana, seja no candomblé e na umbanda, né? Resquícios dessa maldição, e que essa maldição ela está sendo espalhada, né? E aí por isso a polícia, por isso tem guerra naqueles lugares, porque essas pessoas trazem a maldição. Esse discurso ele entra de uma maneira muito potente e vai produzir o que é a violência de fato. Então, isso é hoje para nós um dos pontos mais, eu diria, sensíveis no estado do Rio de Janeiro e na capital do Rio de Janeiro. A narrativa que a Mônica faz ela é interessante, porque essas pessoas construíram um discurso racista como se fosse uma verdade divina, e não é. Isso é uma construção do homem, que a teologia é uma formação intelectual subjetiva das pessoas, e eles não dizem uma coisa. Eu sempre pergunto no debate com o pastor, onde era o Éden? O pastor não sabe dizer. Ele olha para o altar, parece que o jardim do Éden, né, era lá em cima. Não, o Éden em outro lugar. Em Gênesis 2 está lá escrito. Lá diz, era um grande lugar que tinha um grande rio que virava quatro. Primeiro era o Pisson, depois era o Gion, depois era o Tigres e o Eufrates. O Tigres e o Eufrates que todo mundo fala. O Gion circundava as terras Cush. Seria o Sudão, a Etiópia e o Egito. Exatamente. Então, o berço da humanidade ali, do ponto de vista. Eles não falam isso. O fato de você... Como é que você pode... A maldição vem de lá? Se de lá que venha... A humanidade, né? Criou. Entendeu a questão? Aí você cria o Oriente Médio, que é uma invenção do Canal do Suez, que os ingleses fizeram o Canal do Suez, para criar uma nova narrativa a partir de Abraão. Porque ele é o primeiro hebreu, porque ele atravessa o rio. Ele veio das águas, né? Deveria ser Cush.
Então, na verdade, você faz a separação e vira ali inventar a Mesopotâmia, como se fosse. Exato. Né? E não era. Ali tudo tinha um diálogo muito forte, essa geografia ocidental. E aí você cria o argumento para o Ocidente. Né? E aí cria, inclusive, o Cristo, o louro dos olhos azuis. Né? Daquela região ali é quase impossível, né? Ter saído. Essa teologia racista que é disseminada. Doutor Ivani, se o senhor me permite, a própria arqueologia bíblica, não estou dizendo nem arqueologia secular, né? Existe uma área específica da teologia, a arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica atesta isso que o senhor está afirmando. Então, a gente entende que é um processo civilizatório, um processo racista. Qual é a narrativa teológica? Porque a teologia ela é criada no século XVIII, quando cria a ciência da religião, mística e magia. Aí nós viramos a turma da magia. Entendeu? A magia, nós somos da magia. O cara virou religião, entendeu? Então, se não entender que isso é uma construção, e essa construção ela não é divina, e a hermenêutica, que parece divina, é uma interpretação. Exato. Né? E essa interpretação ela pode vir aivada de preconceito, de racismo, de homofobia, entendeu? Porque é a construção das pessoas. De ódio. De ódio, né? É a construção delas, diferente do amor que o outro pregou. Né? Essa que é a Eu queria, só para a gente encerrar, ouvir um pouquinho o Johnny, que a gente falou muito sobre o racismo institucional, o racismo religioso, mas o Johnny teve uma experiência boa com a polícia. Sim, né? Então eu boa. queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Policiais foram no seu... Fizeram, inclusive no mesmo dia eles estiveram lá, por volta de umas 10 horas da noite, foram fazer uma inspeção lá. No outro dia retornaram lá, né? Inclusive nesse dia eu já estava ocupado com um babá aqui no Rio, e minha mãe que foi lá com eles, fizeram lá, foram inspetores lá. E hoje em dia está lacradinho lá, está lá direitinho, vou lá, olho, né? E eu gostaria também de falar assim, devido a esse acontecimento comigo, eu tive muito apoio também de pastores evangélicos, ligaram para mim, budistas, pessoas de outras religiões, sabe? O carinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, que isso vira uma bola de neve, a questão do ódio, sabe? Eu estou aqui com a minha deputada, que é uma pastora evangélica, sabe? E assim, eu sou capelão, então a presidente de capelania, ela é uma pastora evangélica, então nós de Matriz Africana estamos também dentro da capelania. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu falei assim, a minha bandeira é branca e fiada e pau forte, é por isso. Eu sou um homem da paz. Eu só quero ter a minha liberdade de culto, que ela seja, como direi, respeitada. Claro, um respeito. vamos torcer todos para isso. Torcer muito, estamos aí. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.